Nenhum homem pode sobreviver numa situação em que a justiça, enquanto sentido unificador do seu universo moral, foi destruída, pois a carência de sentido torna a vida insuportável. A presença, pois, da justiça como espécie de código de ordem superior, cujo desrespeito ou violação produz resistência e cuja ausência conduz à desorientação e ao sem sentido das regras de convivência, pode nos levar a admiti-la como um princípio doador de sentido para o universo jurídico. O Tribunal de Justiça de São Paulo foi instalado no dia 3 de fevereiro de 1874, sendo denominado Tribunal da Relação de São Paulo e Paraná. Em 1891, com a separação judiciária das províncias, surgiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apenas em 1911, em virtude do crescimento demográfico e econômico de São Paulo, com a consequente expansão do Judiciário Paulista, fez-se necessária a construção de uma sede para abrigar o Tribunal de Justiça. Para tanto, foi contratado o escritório do arquiteto Ramos de Azevedo, que, inspirado no Palácio da Justiça de Roma, criou o projeto do Palácio da Justiça. Construído em estilo neoclássico, com ligeiro cunho barroco, esta edificação se tornou um orgulho para o Judiciário Paulista. O Palácio da Justiça, e o nome dele é Palácio da Justiça, ele foi construído em 1920. Né? É uma construção que o projeto dos arquitetos famosos daquela época, os vitrais, isto é, com coisas que hoje não existe mais. Então, o ambiente é um ambiente assim, diferente, né? Um ambiente diferente. O palácio, ele impressiona realmente. E eu trabalhava na sala dos retratos, a sessão da nossa Câmara, da 15ª Câmara de Direito Privado, era na sala dos retratos, que é uma sala bonita, e onde eu fiz o exame oral na magistratura. Então foi muito interessante, que é o local que eu comecei e é o local que eu terminei. Né? Ou então, quando eu estava na 24ª Câmara, era na sala que é praticamente a sala mais histórica do tribunal, fora a sala do plenário, que é o ministro Costa Manso, que é uma sala assim, bem bonita também. Então é bastante... impressiona, né? E é um prazer você trabalhar num lugar bonito, eu não tenho dúvida disso. No Tribunal do Júri ocorreram julgamentos de repercussão como Crime da Mala, Cabo Bruno, Bandido da Luz Vermelha, Lindomar Castilho e Osmani Ramos. O plenário teve suas atividades jurídicas totalmente extintas em 1988, quando o Palácio da Justiça passou a abrigar apenas julgamento de segunda instância. O não uso daquele espaço como Tribunal do Júri, né? Porque aquele espaço passou a ser uma espécie de museu. Sim. E ele é uma sala assim nobre também do tribunal para pequenas solenidades. Eu achei interessante, achei necessário, porque ele é bonito, mas ele não é mais funcional, ele era pequeno. E ali o tribunal merece, aquele palácio merece algo mais, né? Porque senão ficaria um uso quase que diário, desgaste muito grande, é muito difícil. Trabalhar no Tribunal de Justiça, um dos marcos arquitetônicos do Estado de São Paulo, é o ápice na carreira de um magistrado quando este é promovido a desembargador. O desembargador é o juiz em segunda instância. Ele basicamente julga os recursos contra as decisões e sentenças de primeiro grau, e há alguns processos que têm início no próprio tribunal. Então a função do desembargador é essa, ou revisão ou juiz originário. O desembargador, ele é um juiz de segunda instância. Na verdade, a função dele é a função de rever as decisões de primeira instância. Essa é a competência recursal. O desembargador também tem a chamada competência originária. Então, ele em alguns casos, ele revê as decisões de primeira instância, em outros casos, quando é competência originária do tribunal, ele profere também a decisão. Quando a gente toma posse na carreira, bastante jovem no meu caso,
Você vai ao Tribunal de Justiça, o Palácio é uma coisa muito inatingível. Então, depois de 20, 25 anos de carreira, você retornar ao Palácio como desembargador é uma sensação muito interessante, muito prazerosa. É o coroamento da carreira, é o cargo que você almeja quando começa. A primeira vez que a gente entra lá, aquele que foi promovido, é para a posse. Então é uma sensação diferente, porque a posse é uma posse, mesmo a posse singela, é no gabinete da presidência. Então é como se fosse, há toda uma cerimônia, né? Toda uma cerimônia. Então a gente comparece lá, vai com as famílias, né? Os parentes, os convidados, todos para assistir aquela cerimônia. Daí então a gente recebe a toga de desembargador, que é diferente, que é diferente da toga do juiz. Então recebe lá então tem uma parte, como chama, fosse uma batina, né? E é assim mesmo, e depois a capa também de desembargador. Então para dar aquela sensação de solenidade. Depois a gente recebe o colar do mérito judiciário, que é uma condecoração, né? Uma condecoração, né? E depois os discursos. Então é assim, um momento especialíssimo para a gente e para a família, até porque é o mais alto cargo na magistratura do Estado de São Paulo. Mas nem sequer a beleza e imponência do Palácio da Justiça fazem jus à importância das decisões proferidas nele. A dificuldade do juiz é justamente a responsabilidade dele. Cabe a ele ser o guardião daquilo que é mais precioso, da liberdade da pessoa, da família, da dignidade, do patrimônio, né, da honra. Então ele é o guardião, o protetor de tudo isso. A decisão que a mais difícil foi essa. Quando estava no Tribunal de Justiça, uma pessoa impetrou um mandado de segurança, um mandado de segurança, primeira instância, que a situação é essa. Ele estava na fila de transplante de fígado, ele era o número 500 na lista e queria ser operado imediatamente, porque a situação dele era muito grave. Ele queria passar na frente de 499. Daí a juíza não concedeu a liminar, dizendo que ele devia comprovar que a situação dele era pior dos 499 que estavam na frente dele. Daí então ele disse que era inviável, que não teria como fazer essa comprovação, entrou com agravo e caiu comigo. Eu fui o relator do agravo do instrumento. E daí então eu achei que a juíza tinha razão. E daí então eu neguei o efeito ativo, neguei a liminar. 3 dias depois veio a certidão de óbito. São Paulo responde por quase metade dos processos do país, reunindo 1/5 dos magistrados do Brasil. Uma em cada 3 ações tem como endereço o Judiciário Paulista. Na primeira instância e nas câmaras recursais, tramitam quase 20 milhões de processos. O orçamento da Justiça é de mais de 4 bilhões de reais por ano. A carga de trabalho por desembargador é de 2.952 recursos por ano, uma média de 12 recursos por dia. O problema maior hoje que eu enfrentei foi o volume de serviço no Tribunal de Justiça de São Paulo. É uma coisa assim, fora do possível, não está adequado e não é aumentando o número de desembargadores que se vai resolver. A questão é estrutural e cultural. Você tem que alterar o sistema. O juiz de primeira instância, ele julga, é ele que julga. O órgão de segunda instância visa evitar a ocorrência, impedir que ocorra um erro judiciário, que se consume o erro judiciário. A sentença pode ser uma sentença correta ou
está viciada por um erro judiciário, não por culpa do juiz, mas por causa da fragilidade humana. E cabe à segunda instância evitar a consumação do erro judiciário. Se o erro judiciário se consuma, então vai se tentar reparar esse erro através da ação rescisória. Então são essas três etapas que são fundamentais. Agora, podem ocorrer erros menores no curso do processo que desviem o foco do juiz. E a esses erros do processo que desviam o foco, nós temos aí, né, as decisões interlocutórias. Depende do recurso, tem que ser corrigidos, porque às vezes é um erro, é a mesma coisa que eu vou indo por essa estrada e erro o caminho. Será que eu vou ter que chegar até o fim para descobrir que errei? Não, tem que se evitar, que isso se prossiga no caminho errado, volte ao caminho certo para poder ter uma decisão correta. Então essas correções de caminho, correções de erros, aparentemente sem importância, mas são fundamentais, é que geram os recursos. O processo e os recursos, eles têm que ter uma finalidade efetiva, uma efetividade. Todo mundo fala em efetividade, em celeridade, mas todo mundo quer que o outro faça a parte dele. Mas não é assim, todo mundo tem que fazer a sua parte. Então não adianta. O tribunal a cada ano julga 20, 30, 40% a mais do que julgou no outro ano. Aí você vai ver o acervo é maior. Então não resolve. O Tribunal de Justiça de São Paulo ainda conta com um órgão especial, que reúne 25 desembargadores. As sessões do órgão especial são realizadas todas as quartas-feiras, às 13 horas, no 5º andar do Palácio da Justiça, Sala Ministro Costa Manso. O órgão especial, ele é o grande desconhecido. O Tribunal de Justiça tem duas considerações a serem feitas. A primeira consideração é a seguinte, que a Constituição Federal estabelece que determinadas matérias têm que ser julgadas por todos os integrantes dos órgãos colegiados. Tem matéria que tem que ser julgada por todos os integrantes dos órgãos colegiados. Só pelos órgãos colegiados e por todos os seus integrantes. A segunda situação é essa, que o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior Tribunal de Justiça, né, o maior colegiado do Brasil, tem beirando 360 juízes, 360 desembargadores. Qual é a situação? A situação é que tendo o Tribunal de Justiça essa competência originária, isto é, julgar em primeiro lugar, né, e às vezes até em instância única determinadas matérias, que nos termos da Constituição Federal e da Constituição Estadual, quase que inviabilizaria os julgamentos, porque teria o julgamento ser realizado por 360 pessoas, cada uma tendo o direito a dar a sua opinião. Então, a Constituição Federal permite que o Tribunal Pleno, isto é, esses 360, deleguem a 25 dos seus integrantes essa tarefa de julgar essa matéria da competência originária do Tribunal de Justiça. Estabelece também que alguns deles serão os mais antigos e outros serão eleitos por todos os 360. Então nós temos no Tribunal de Justiça de São Paulo 13 desembargadores que são os antigos, os 13 mais antigos, e 12 que são eleitos pelos seus pares, formando os 25. Então esses que decidem, em nome do Tribunal de Justiça, essas matérias. São matérias relevantes, ação direta de inconstitucionalidade de leis estaduais e municipais em face da Constituição do Estado, julgamentos, processos crimes contra juízes, promotores, contra deputados estaduais e outras altas autoridades, mandado de segurança contra atos do governador do Estado, do prefeito da capital, da mesa diretora da Assembleia, da mesa diretora da Câmara Municipal, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas do município, enfim, existe toda essa matéria e é julgada por esse órgão.
Essas decisões, embora sejam importantes, não são divulgadas. Não são divulgadas. Essas sessões são realizadas uma vez por semana, quartas-feiras, normalmente, né, a partir das 13 horas. Essas sessões são transmitidas pelo site do Tribunal de Justiça, né, ao vivo, e essas sessões são gravadas e ficam à disposição do público para exame, né, para assistir esses vídeos contendo esses julgamentos. O Palácio da Justiça ainda conta com museus como o da Sala 288, localizada no segundo pavimento. O local guarda um valioso acervo histórico, como a vara de juiz ordinário, objetos e documentos relativos à instalação do Tribunal de Relação São Paulo e Paraná, quadros e importantes processos. É parte integrante do tour cultural inserido no roteiro das visitas monitoradas.